E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos abrir mais um quadro aqui no canal. Pois é, já temos aí diversos quadros aqui no canal que às vezes até demora para a gente poder trazer, né, outro igual, mas tudo bem. O importante é gerar bastante conteúdo para vocês, muita informação, e dessa vez nós vamos trazer 5 tipos de cascudos que podem viver em aquários de 100 litros, tá? É uma coisa que muitas pessoas me pediram já há um tempo para fazer, mas é aquilo, né, pessoal? Eu não estava ainda muito familiarizado com cascudos, então não podia trazer uma informação errada aqui para vocês e tudo mais, tá? Eu tenho que ter uma propriedade para falar sobre o assunto, tá? Eu não gosto de simplesmente ler uma ficha técnica de peixe e trazer para vocês. Eu gosto de ter a experiência, pesquisar, perguntar a pessoas que conhecem, para passar um conhecimento bem bacana para vocês, tá? Então demorou um pouquinho, mas finalmente aqui está. Vou trazer para vocês 5 cascudos que podem viver com tranquilidade em aquários de 100 litros, já que é uma dúvida de muitas pessoas que querem ter cascudos e ficam com receio de pegar um cascudo que vai crescer muito, né? Que são aqueles cascudos para aquários jumbos ou aquários um pouco maiores, tipo de 200, 300 litros, né? Mas não, tem sim várias opções, muitas e muitas opções, tá? Essa é a parte número 1. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, comentem aqui embaixo me pedindo a parte 2, parte 3, porque cascudo, né, pessoal? É só a gente escolher, estudar sobre o animal e começar a gerar o conteúdo aí para vocês, valeu? Então, fiquem ligados aí que após a vinheta nós vamos falar sobre esses 5 cascudos. Pois então, meus amigos e amigas, vamos começar agora a falar sobre esses cascudinhos que podem viver aí com tranquilidade em aquários de 100 litros. E se vocês gostarem da ideia, por favor, comentem também aqui falando sobre cascudos para aquários de, por exemplo, 200 litros, 300 litros, aquários mais jumbos, né? Pois existem aí muitos e muitos cascudos para diversos aquários, tá? Então vamos começar agora com o primeiro cascudo, que é o cascudo Ancestros, né? O Ancestros, ele tem algumas variantes, pois tem um Ancestro convencional, né? Que é aquele cascudo um pouco mais escurinho. Tem um Ancestros albino e tem um Ancestros véu e tem um Ancestros albino véu. Ou seja, tem várias variantes aí desse Ancestros para vocês escolherem e colocar dentro de seus aquários, tá? Eu, por exemplo, tenho um aqui. Vocês já conhecem, já mostrei vídeo sobre ele, que é o Ancestros véu albino. Muito bonitinho, extremamente manso, tranquilo de ter em aquários até 100 litros, beleza? É um cascudinho aí que chega aos seus 10 a 12 centímetros. É um animal onívoro, porém com tendências carnívoros, tá? Ou seja, joguem sempre rações de fundo. Cascudos comem rações de fundo. Ele não vai pegar a ração de floco que fica flutuando. Provavelmente ele vai comer o flocos quando o flocos ir lá para o fundo e sobrar para ele, né? Então ele vai lá e vai comer. Mas existem rações específicas para peixes de fundo. Então foquem nisso, para animais onívoros e carnívoros, que eles vão adorar, valeu? Para aquários, esse cascudinho, o Ancestros, ele pode viver numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. E temperatura 24 a 28 graus, tá perfeito para eles. E o segundo cascudinho aí que podemos colocar nesse aquário de 100 litros é o cascudo Bola de Neve, que chega até aos seus 13 centímetros. Tem uns que podem chegar aos seus 11, 12, vai depender muito, né? De peixe para peixe, da alimentação também que ele está recebendo, tá? Mas podem ficar tranquilos que não é um cascudo que vai crescer muito. No máximo aí 12, 13 centímetros. E ele também é onívoro com tendência a carnívoro. Então a mesma coisa do Ancestros. Sirvam sempre rações de fundo aí puxado para animais onívoros e também pode jogar a ração de fundo para carnívoro que ele vai comer. pH, mesma coisa também, trabalhando sempre no ácido, 6.0 a 7.0 no máximo. Temperatura 24 a 28 graus também. O próximo cascudo da nossa lista é o cascudo Pepita de Ouro. É um dos cascudos mais bonitos, na minha opinião. Ainda não tive a oportunidade de tê-lo, mas com toda certeza eu vou pegar um para mim logo logo
Eu acho lindíssimo esse cascudo. E também é um animal que não cresce tanto. Chega aí aos seus 12 centímetros no máximo, tá, galera? É um animal onívoro, com tendência carnívoro também. pH 6.0 a 7.0, assim para dentro de aquário está ótimo, tá? Embora esses cascudos possam sim viver em águas ainda mais ácidas na natureza. Mas no geral, em aquários, fica top manter nessa faixa de pH. Temperatura, mesma coisa que os outros, 24 a 28 graus. E o nosso próximo peixe da lista é o cascudo pão, que também é muito bonito. Não cresce tanto, chega aos seus 11 para 12 centímetros, então ideal aí para aquários de 100 litros. É um animal também onívoro com tendência carnívoro. pH 6.0 a 7.0. Temperatura, mesma coisa que os outros, 24 a 28 graus. E o próximo peixe é o cascudo angélicos. Esse aí é menorzinho, tá, galera? Esse aí chega aos seus 10 centímetros no máximo. Também é um animal onívoro com tendência para o carnívoro. pH 6.0 a 7.0. Temperatura 24 a 28 graus. Vale ressaltar aqui, galera, que todos os cascudos, no geral, né, são animais tímidos, não têm uma tendência muito a ficar muito na claridade, não gostam de muita luz. É claro que tem sempre as exceções, né? Tem aqueles cascudos mais desinibidos que gostam de nadar, independente da luz que for, se tiver claro ou escuro. Mas no geral, o cascudo ele tende a ser um animal de hábitos noturnos. Então, uma dica que eu deixo para vocês, que eu já falei em vídeos anteriores, mas para quem não viu, eu acho que vale a pena a gente trabalhar sempre nesse tipo de situação. Para o cascudo ter uma vida saudável, com tranquilidade, poder se alimentar de forma correta, é indicado que vocês alimentem os peixes de superfície ou de meio, né? Se for um aquário comunitário, é claro. Que vocês alimentem esses peixes antes. Então vocês alimentem bastante esses peixes, deixem eles bem satisfeitos. Depois vocês apaguem as luzes dos aquários, ou do aquário, dependendo de quantos aquários vocês possuem. Apagou as luzes? Beleza. Marca um tempinho aí, meia hora, 1 hora, deixem os peixes relaxarem, onde eles vão começar a repousar, começarem a cochilar. Aí sim, vocês vão lá, peguem a raçãozinha de fundo de vocês e joguem para os seus cascudinhos comerem, tá? Que é a hora que eles começam a sair para nadar, para explorar, né? E tentar encontrar comida, né? Em algum local do aquário. Então, esse é o momento perfeito para vocês alimentarem seus cascudos, tá? Porque dependendo da situação, tem cascudo que passa muita fome, tá? Tem pessoas que acabam jogando comida pro cascudo no mesmo horário que os outros peixes. Então, os outros peixes vão lá e vão comer. O peixe não tem esse negócio, ele vai comer comida de fundo também. Até porque, geralmente, a comida de fundo, ela tem um cheiro muito mais forte, né? Então, isso chama muita atenção dos outros peixes. Então, eles vão partir para cima dessa comida e vão acabar comendo. Então, os cascudos, por serem tímidos, eles não vão confrontar os outros peixes e vão deixar para lá. Então, resultado disso, um cascudo doente, um cascudo desnutrido, e ele pode até apelar para algo até mais drástico, por ele estar com fome, ele vai partir para cima dos outros peixes para se alimentar da mucosa deles. Então existem muitos acidentes dentro de aquários onde o cascudo vai atacar mucosa de peixe. Por exemplo, a carabandeira, como ele tem muita mucosa, né, nos olhos, até para poder alimentar os alevinos quando eles nascem, o cascudo parte para cima da carabandeira e acaba até mandando a carabandeira para outro mundo, infelizmente, por causa dessa situação, tá? Então, o cascudo, no geral, ele não é um animal agressivo, ele só se torna agressivo pela falta de alimento que ele tem dentro do aquário. Esqueçam aquele negócio de que cascudo é peixe faxineiro que vai limpar seu aquário. Não, a alimentação dele principal é rações, outros alimentos congelados que eles também podem comer, tá? Baseados aí na proteína animal, dependendo do cascudo, né? Essa lista que eu separei para vocês foi de cascudos onívoros com tendências carnívoros. Eu posso fazer um outro vídeo onde são cascudos onívoros com tendências a herbívoros, ou simplesmente só herbívoros, ou só carnívoros. Tem muito cascudo no nosso planetinha aqui, tá? Então, dá pra gente brincar bastante com esse quadro. E é isso, vocês precisam tomar muito cuidado com relação a cascudos. Os cascudos são muito sensíveis
a esse tipo de situação, tá? Eles passam muita fome se vocês jogarem comida em horários incorretos. É claro que sempre vão ter aqueles cascudos que vão ir para cima da comida na mesma hora dos outros peixes. Ele vai até comer a comida dos outros peixes. Tem cascudo que é assim, é mais desinibido, mas não é todos, tá? Então, o correto mesmo para vocês alimentarem os cascudos é fazerem isso, tá? Jogou a comida dos seus peixinhos primeiro, deixa eles comerem, apagou as luzes, marca um tempinho e assim vocês jogam a comida do cascudo de vocês dentro da água, tá? Aí eles vão começar a comer. E provavelmente no dia seguinte já não vai ter mais comida nenhuma ali, porque ele vai ter comido. Então tome bastante cuidado para evitar ataques dentro do aquário. Principalmente os cascudos com tendência carnívoro, tá? E os carnívoros mesmo, que eles vão partir para cima do peixe, se eles sentirem fome. Se não sentirem fome, não vão agressivar, tá? Ah, Nico, mas o meu come de tudo e mesmo assim ele parte para cima dos meus peixes. Tá faltando alguma coisa na alimentação dele. É a mesma coisa quando o peixe começa a devorar plantas. Está faltando algum tipo de nutriente que ele está encontrando nas plantas. É a mesma coisa com o cascudo, tá? Então vocês precisam rever a alimentação dos seus peixinhos e tentar adequá-los da melhor forma possível para evitar esse tipo de problemas dentro do aquário, que não é nada legal, né, galera? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe o like de vocês, que é muito importante para o crescimento do canal. E também comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostariam de ver uma segunda parte para aquários de 100 litros, ou uma outra parte para aquários maiores, né? Deixo aí a sugestão para vocês darem, tá? Vou atender da melhor forma possível e assim fazer um novo vídeo, dependendo da repercussão, né? Se vocês pedirem bastante, dependendo da demanda que for, faço até para a próxima semana mais um quadro desse de cascudinhos aí para determinadas litragens. Valeu, galera? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!